Isabela. Isabela? Jairian. Obrigada por vir. Sua mensagem dizia que havia algo importante. Está bem? Estou grávida. É seu. Tem certeza? Completamente. As datas são exatas. Seu noivo sabe? Contei ontem à noite. E quando mencionei seu nome, o rosto dele mudou de um jeito que não entendi. Jairian, você conhece o Marcos Villanova? Marcos Villanova é seu noivo? Você o conhece? Sim, conheço. Pera. Senta, Isabela. Há coisas que você precisa saber. Marcos Villanova trabalhou para uma empresa que eu financiei entre 2018 e 2020. Durante esse tempo, descobri que ele estava vazando informações confidenciais para um grupo concorrente. Contratos, plantas, dados de clientes. O confrontei. Assinou um acordo de confidencialidade e foi embora, sem consequências legais, porque eu preferia o silêncio a um escândalo. O Marcos vazou informações suas? Durante quase um ano. Perdi 3 contratos importantes por isso. O acordo que assinou incluía uma cláusula. Se alguma vez interferisse nas minhas operações de novo, as consequências seriam diferentes. E ele sabia que você estava em Busan? O congresso era público. Minha presença estava registrada. Se o Marcos te enviou a Busan sabendo que eu estaria lá? Não, não foi ele que me enviou. Fui por trabalho, pelo congresso da minha empresa. Isso é completamente independente de... Eu sei, o que aconteceu entre a gente não foi planejado. Mas que seu noivo saiba meu nome e tenha reagido assim, me preocupa que ele saiba mais do que você pensa. O que está dizendo exatamente? Que preciso saber o que o Marcos sabe, e que preciso que você esteja segura enquanto descobrimos. Onde está morando agora? Na casa de uma amiga, desde ontem à noite. Bem, fica lá por enquanto. E não fala com o Marcos até eu saber mais. Senhor, investiguei o Marcos Villanova como me pediu. Tem algo que o senhor precisa saber. Fala. Villanova não foi embora de vez depois do acordo, continuou em contato com o grupo Tiong por mais 2 anos. E tem movimentações nas contas dele no último mês que sugerem que recebeu um pagamento recente. Do grupo Tiong? Do grupo Tiong. Senhor, a senhorita Restrepo trabalha numa firma de design que tem contratos com 3 edifícios do grupo Yong. Villanova sabia disso? Pelo menos 6 meses. Senhor, é possível que o relacionamento de Villanova com a senhorita Restrepo não tenha sido completamente convencional. Está dizendo que ele usou? Estou dizendo que há coincidências demais para ignorar. Mas também tem mais uma coisa. O quê? Villanova fez 3 ligações esta manhã. Uma para o grupo Tiong, uma para um advogado e uma para um número que rastreamos a um contato dentro do prédio onde a senhorita Restrepo está atualmente. Manda alguém agora, que fique do lado de fora do prédio. Já. Val, tem alguém lá embaixo que diz ser do serviço de entrega. Tem um envelope para você. Um envelope? Não estava esperando nada. Diz que é da parte do Marcos. Não abre. Não deixa entrar ninguém. Val, o que? Jairian. Tem alguém no prédio da Renata com uma mensagem do Marcos. Não abram a porta. Minha equipe já está lá fora. Vocês estão bem? Sim. O que está acontecendo? Agora não. Vocês conseguem sair pela saída dos fundos do prédio? Renata, tem saída pelos fundos? Tem escada de serviço. Dá no beco atrás. Sim, tem escada de serviço. Usa ela. Tem um carro cinza esperando no beco. Isabela, saiam agora. Onde estamos? Um lugar seguro. Acho. Renata, sinto muito. Te meti nisso sem querer. Ei, onde você vai, eu vou. O que está acontecendo exatamente? O Marcos não é só meu ex-noivo. Tem uma história com o de AR1 que eu não sabia. E parece que eu fui parte de um plano que também não entendo completamente ainda. O Marcos te usou? Não sei. Pode ser que nosso relacionamento inteiro tenha sido... Nem consigo terminar a frase. Se esse homem te usou durante 5 anos... Isabela, isso não é só uma traição. Isso é... Preciso da verdade antes de tirar conclusões. Primeiro a verdade. Depois o resto. Vocês estão bem? Sim? Jair1. Preciso que me diga tudo. Agora. Sem filtros. Marcos Villanova se aproximou de você há 5 anos. Nesse período, eu já tinha uma investigação sobre o grupo Cheong e seus infiltrados. O nome dele apareceu nessa investigação há 18 meses como contato ativo. 18 meses? Sim.
Não sabia que ele tinha uma namorada que trabalhava em projetos vinculados ao Grupo Yum. Quando descobrimos há 6 meses, o colocamos sob vigilância. Ainda não sabíamos quem era você. Até Busan. Até Busan. Quando minha equipe viu seu nome na lista de participantes, te conectaram ao Marcos. Mas a essa altura já aconteceu o que aconteceu. Sim. O que aconteceu entre a gente não foi parte de nenhum plano, nem meu nem seu. Disso tô completamente certo. Como posso ter certeza disso? Porque se eu soubesse quem você era naquela noite, não me aproximaria. Tenho uma filha de 6 anos. Não arrisco minha vida pessoal por operações, nunca. O que o Marcos queria de você, exatamente? Informações sobre 3 projetos de construção no Distrito Norte. Projetos que o Grupo Cheong quer ganhar em licitação. Se tiverem acesso aos nossos designs e propostas com antecedência, podem apresentar algo melhor com metade do esforço. E eu trabalho numa firma que designa esses projetos. Exatamente. Isabela, o Marcos alguma vez te perguntou sobre seu trabalho, sobre projetos específicos? Sim. Sempre dizia que tinha interesse no setor, que queria entender melhor como funcionava para seus próprios projetos. Pensei que era curiosidade profissional. Isabela, o que o Marcos fez não é sua responsabilidade. 5 anos. 5 anos ao lado dele. Tudo foi uma operação? Não sei. Pode ser que no início fosse genuíno e depois ele encontrou uma utilidade adicional. Isso às vezes é mais difícil de processar do que uma mentira completa. Ia me casar com ele. Em 3 semanas. Eu sei. Sinto muito. Como você tá? Processando. Tudo ao mesmo tempo. O bebê, o Marcos, o Jae-hyun. Coisas demais para uma só semana. E ele, o Yun? O que você acha dele agora que sabe mais? Que é exatamente o que parecia naquela noite em Busan. Um homem que perdeu alguém, que carrega coisas que não são fáceis, que tem uma filha que dá nome para pedras, e que está no meio de uma guerra que não pedi, mas em que já estou. Você o ama? Não o conheço o suficiente para amá-lo. Mas tem algo que... Não sei como explicar, Renata. Não me sinto em perigo do lado dele, e dadas as circunstâncias, isso é muito. E o bebê? O bebê é a única coisa em todo esse caos que não me gera dúvidas. Já o amo, agora. Seja o que for o resto. Posso entrar? Sim. Como dormiu? Pouco. Jae-hyun, tenho perguntas. Me diz, o bebê, o que você quer? Ser honesto com você. Quando perdi a de Yeon, jurei que a Su-yeon teria toda a minha atenção, que não haveria espaço para mais nada. E aí você apareceu, e isso apareceu. Não tenho um plano, não tenho uma resposta organizada. Preciso de mais do que isso. O que sei é que esse bebê é meu, e que nenhum filho meu cresce sem que eu esteja presente. O que sei é que a Su-yeon precisa saber. O que sei é que você merece mais do que uma situação caótica. E o que não sei é como construir tudo isso. Mas quero tentar. Por quê? Porque desde que a Ji-yeon morreu, aprendi que a vida não avisa. E que quando algo real aparece, ignorar é o maior erro que você pode cometer. Isabela, sei que você está com ele. Como você tem esse número? Sei mais coisas do que você pensa. Precisamos conversar, você e eu, sem o Yeon. Não temos nada para conversar, Marcos. Isabela, me escuta. Tem coisas sobre o Yeon Jae-hyun que você não sabe. Coisas que mudam tudo. O que sei é que você trabalhou para ele e o traiu, e que há tempos me usava. O que mais preciso saber? Ele te disse isso? Os registros me disseram. Tchau, Marcos. Isabela, se ficar com ele, tá entrando em algo do qual não vai conseguir sair facilmente. Esse homem tem inimigos, e agora você também vai ter. Já tenho. E vieram do seu lado. Não liga mais. O Marcos ligou. O que disse? Que sabe onde estou, que tem coisas sobre você que não sei, que se ficar com você vou ter inimigos. Acreditou nele?
Acreditei na parte dos inimigos. Isso já sei. O que não acreditei é que o Marcos fosse me dizer algo que me ajudasse. Tudo o que o Marcos faz tem um benefício para o Marcos. Aprendi isso essa semana. Sabe o que mais admiro em você? O quê? Que no meio de tudo isso, continua pensando com clareza. A maioria das pessoas na sua situação estaria paralisada. Estou paralisada por dentro. O que você vê por fora é prática de anos carregando coisas sozinha. Isso pode mudar. Talvez. Mas devagar. Devagar tá bom. Senhor Ha, temos a movimentação completa do Vila Nueva essa semana. Ele fez contato com o grupo Tiong ontem. Tem uma reunião programada para amanhã no distrito de Mapô. Qual assunto? Transferência de informações dos projetos do Distrito Norte. Senhor, se ele tiver o que precisam, vamos perder a licitação. Que informações específicas ele pode ter? Acessou digitalmente 3 arquivos do sistema da firma dele há 4 meses. Designs preliminares, orçamentos base, cronograma de apresentação. Mudamos os designs finais, completamente. O que ele tem é lixo. E amanhã, nessa reunião, vai perceber isso. Quer que estejamos em Mapô amanhã? Sim, e quero que tudo fique registrado. Amanhã o Marcos vai se reunir com o grupo Tiong com informações que já não servem para nada. Quando perceberem, vão pressioná-lo, e quando alguém assim é pressionado sem ter nada a oferecer, fala. Vão gravar? Tudo. Isabela, o que sair amanhã pode incluir coisas sobre seu relacionamento com ele, como te usou. Preciso que você esteja preparada para isso. Faz uma semana que me preparo para coisas para as quais ninguém se prepara de verdade. Mais uma não me quebra. Como está o bebê? Bem, a médica disse que tudo está perfeito. Que estranho que no meio de todo esse caos, a única coisa perfeitamente bem seja isso. Que estranho que no meio de todo esse caos, a única coisa perfeitamente bem seja isso. Quase isso. Posso te perguntar algo? O quê? Você já falou com ele? Com o bebê? A Suyeon fala com tudo, com as plantas, com o cachorro, com a mãe dela. Diz que assim eles se sentem acompanhados. Uma vez, a primeira noite aqui, disse que não sabia o que ia acontecer, mas que não estava sozinho. A Suyeon teria dito exatamente isso. Quanto tempo faz que ele está lá? 2 horas. Val, você tá bem? Estou sentada esperando gravarem meu ex-noivo se vendendo para os próprios cúmplices enquanto carrego o filho do homem que traí. Define bem. Isabela, se arrependeu de algo? De ter falhado com o Marcos. Mesmo ele tendo falhado comigo primeiro sem eu saber. Me arrependo porque eu o amava. Ou o que achava que era amor. Isso não desaparece de um dia para o outro, mesmo que tudo seja diferente do que pensava. E o Jayan? Disso não me arrependo. Teria que me arrepender do único momento honesto que tive em anos. Não consigo. É ele, acendendo imediatamente. O que aconteceu? Reportando em controle. A reunião durou 40 minutos. Quando o grupo Chang viu que as informações eram obsoletas, o Marcos falou. Tudo ficou gravado. O que ele disse? Cuidadoso, entregando. Confirmou que estava vazando informações por dentro. E quando o pressionaram porque não tinha mais acesso, mencionou seu nome. Ficando gelada. O que disse sobre mim? Odiando ter que dizer isso. Que você tinha descoberto algo que não devia. Que isso tinha complicado o plano. Isabela, ele sabia que você ia ao Congresso de Busan e sabia que eu ia estar lá. O chão desaparecendo. Um minissegundo. Está dizendo que ele me mandou para Busan de propósito? Não sei se o plano era você se aproximar de mim especificamente, mas ele sabia que você estaria no mesmo espaço que eu. E o que aconteceu entre a gente pode ter sido um acidente dentro dos planos dele. Um acidente que complicou tudo. Destroçada. Processando. 5 anos? Sinto muito. Desligando. Sentada em silêncio. Ele me usou. Desde o começo. O relacionamento todo foi uma ferramenta. Furiosa. Protetora. Esse maldito. Estranhamente calma. Isabela? Estou bem. Não parece estar certo.
Como pode estar bem? Encontrando o promo. Porque se chorar por ele agora, dou mais 5 anos para ele. E não os merece. Nunca os mereceu. Quebrada, orgulhosa, com os olhos cheios. Você é a pessoa mais forte que conheço. Honesta. Cansada. Não sou forte. Estou exausta. Mas o bebê precisa que eu me mantenha inteira. Então me mantenho inteira, pegando em sua mão. O que você precisa? Simples, clara. Ligar para minha mãe. Contar tudo para ela. E depois, dormir. Isabela, você tá bem? Sua voz tá estranha. Mãe, preciso te contar uma coisa. Várias coisas. E preciso que você me escute sem me interromper até eu terminar. Meu Deus, o que aconteceu? O casamento não vai acontecer. O Marcos não é quem eu pensava que era. E estou grávida. De outro homem. Você está segura? Está saudável? Sim, as duas coisas. O bebê tá bem. Eu tô bem. Assustada, mas bem. Quem é o pai? Um homem que conhecia em Busan. Viúvo. Tem uma filha. É complicado, mãe, mas não é ruim. Ele quer estar presente. Você o ama? Ainda não sei. Mas acho que posso chegar a amá-lo. E isso já é mais do que tinha com o Marcos. Precisa que eu vá? Sim. Sim, mãe. Preciso que você venha. Renata, preciso ver a Isabela. Não. Por favor. Só 5 minutos. Preciso explicar para ela. Não tem nada para explicar, Marcos. E se você não for embora em 10 segundos, ligo para as pessoas que já sabem onde você está e o que fez. Entendeu? Renata, conheço ela há 5 anos. Isso tem que valer algo. Exatamente 5 anos. E em 5 anos, nunca foi quem dizia ser. Isso não vale nada. Isso é dívida. Fala para ela que sinto muito. Não. O Marcos veio. O que ele disse? Que sente muito. Não deixei entrar. Quer falar com ele? Não. Não agora. Talvez nunca. Não sei. Não precisa decidir isso agora. Ele sabe que estou aqui. Isso significa que ainda sabe meus movimentos. Jae-hyun. O Marcos esteve aqui. Entrou? Não. A Renata não deixou. Mas ele sabe onde eu estou. Mudamos de local esta noite. Isabela, confia em mim? Sim. Bem. Prepara suas coisas, vou em 1 hora. Jae-hyun. Isso é a sua casa. É o lugar mais seguro que tenho. A Soo-yeon tá com a avó dela essa semana. Tem 4 quartos, nenhuma obrigação. Só segurança. Tem certeza? Completamente. A Renata também pode ficar se quiser. Val, fica. Eu posso ir para casa. Estou bem. Renata, você tá grávida. Tá no meio de algo enorme. E tem alguém que quer cuidar de você. Deixa alguém cuidar de você, Val, por uma vez. Tá bem. Você está com fome? Você cozinha? O básico. Desde que a Ji-yeon morreu, aprendi o necessário para Soo-yeon não comer só macarrão instantâneo. Embora às vezes ela prefira o macarrão instantâneo. Como é com ela? Em casa, completamente diferente do que qualquer um imagina. Semana passada me obrigou a usar uma coroa de papel durante o café da manhã porque era o café de aniversário do Pedra, o cachorro. O cachorro tem aniversário? 3. Porque a Soo-yeon diz que como não sabemos quando nasceu, tem que comemorar várias vezes para compensar. Isso é a lógica mais perfeita que já ouvi. Faz semanas que não ria assim. Obrigado. Você me disse exatamente isso em Busan. Eu sei. Parece que causamos esse efeito um no outro. Senhor, o grupo Cheng fez uma denúncia formal contra o Villanueva. O dispensaram. Ele, por sua vez, foi à polícia esta manhã. Para declarar? Para declarar contra o grupo Cheng. E contra o senhor. Era questão de tempo. O que ele tem? O mesmo de sempre. Acusações sem evidência sólida. Mas mencionou a senhorita Restrepo como testemunha potencial. Testemunha de quê?
de conversas que supostamente teve com o senhor, onde o senhor teria mencionado operações do Grupo Yun. Nunca falei de operações com ela. Céu. A gravação de ontem está segura, em 3 lugares diferentes. Senhor, se apresentarmos isso, Villanueva fica completamente exposto. Mas também fica exposta a situação com a senhorita Restrepo. O bebê. Tudo. Isso ela decide, não eu. O Marcos foi à polícia, te mencionou como testemunha potencial. Tem uma gravação que o destrói, mas usá-la torna tudo público. Você, o bebê, nossa situação. O que acontece se você não usar? A investigação se complica, demora mais. E você fica numa posição incômoda como testemunha de algo em que não tem nada a ver. Usa, Isabela. Isso significa que seu nome vai estar nisso. O bebê, eventualmente, eu sei. Usa. Não vou deixar o Marcos usar meu nome como escudo depois de me usar como ferramenta. Já foi suficiente. Tem certeza? Completamente. Faz. A gravação foi apresentada esta manhã. O Grupo Cheng está em processo de investigação formal. 3 prisões esta semana. Era questão de tempo. Mencionam a Isabela, por enquanto só como pessoa vinculada ao caso, sem detalhes pessoais. Mas o advogado do Villanueva vazou algo para a imprensa esta manhã. O que vazou? Que a ex-noiva do senhor Villanueva está grávida do senhor. Publicaram há 1 hora. A Isabela sabe? Está ligando agora mesmo, senhor. Isabela, já vi. Vou. Estou bem. Já é REM. Isso já não dá para conter, não. Sinto muito. Não queria que fosse assim. Sabe o que é mais irônico? O quê? Que a única coisa que o Marcos vazou que é completamente verdade é essa. Tudo o mais que ele fez foi mentira, e escolheu terminar com a única verdade que tinha. Como você está com isso? Processando. Mas não me arrependo. Já te disse antes. Não me arrependo. A Suyan chega amanhã. A avó dela viu as notícias e prefere trazê-la antes. Preciso contar algo para ela antes que ouça de outro lugar. O que vai dizer para ela? A verdade. Em palavras de 6 anos. Pausa. Que o papai conheceu alguém, que vai ter um bebê. Pausa. Que isso não muda o quanto a ama. Acha que ela vai aceitar bem? Não sei. Pausa. A Suyan é imprevisível. Pode chorar por 20 minutos ou pode me perguntar se o bebê pode compartilhar as pedras da coleção dela. Pausa. Não tem como saber qual das 2 versões aparece. Quer que eu esteja quando falar com ela? Pausa. Sim. Acho que sim. Pausa. Se você topar. Sim. Pausa. Topo. Olá? Pausa. Sou Isabela. A Suyan é a moça do bebê? Sou. Pausa. Me chamo Isabela. Ainda não dá muito para ver. Ela é muito observadora. Te avisei. É menino ou menina? Ainda não sei. E espero que seja menina. Menino é barulhento. Embora eu também seja barulhenta, mas diferente. Diferente como? Eu sou barulhenta com propósito. Menino é barulhento sem razão. Tem diferença. Tá vendo o que te espera? Pausa. Sim. Tô vendo. Pai, a Isabela vai ficar? Ainda não sei, meu amor. Pausa. É complicado. As coisas complicadas só são complicadas quando os adultos não sabem o que querem. Pausa. Você sabe o que quer? Pausa. Às vezes você é inteligente demais para sua idade. Isso não é uma resposta, pai. Pausa. Sim, sei o que quero. Pausa. Mas tem coisas que não dependem só de mim. Então fala para ela. Pausa. Os adultos sempre esperam que as coisas se resolvam sozinhas. As coisas não se resolvem sozinhas. Pausa. Tem que conversar. Quem te ensinou isso? Mãe. Pausa. Antes de ir, ela me disse que as coisas importantes têm que falar mesmo que dê medo. Pausa. Ela não falou isso para você também? Pausa. Falou. Pausa. Obrigado por me lembrar. E agora? Agora tem barulho de novo. Diferente. Mais barulho. Acho que ela teria gostado disso. Você teria contado para ela sobre mim? Sim.
teria dito que conhecia alguém em Busan que chegou tremendo na minha porta para fazer a coisa certa mesmo sem ter que fazer. E que isso me lembrou algo que achei que tinha esquecido. O quê? Que amar alguém não diminui. Só soma. A Suyeon me disse hoje à noite que as coisas importantes têm que falar mesmo que dê medo. Então te digo. Quero que fique. Não pelo bebê. Por você. Tenho medo. Eu também. Mas já me ensinaram que o medo e querer algo podem existir ao mesmo tempo. Os dois juntos, sem que um cancele o outro. O Sr. Villanueva aceitou um acordo com a promotoria esta manhã. Colaboração completa em troca de redução dos encargos. O grupo Chang está sendo desmantelado. 3 prisões esta semana. E o Villanueva? Processo supervisionado, 1 ano mínimo. Senhor, ele também enviou uma carta para a senhorita Restrepo. Dá para ela. Ela decide se lê. Leio? É sua. Você decide. Olhando para o envelope. Lendo em voz baixa. Isabela. Não tem como justificar o que fiz. O que começou como um trabalho terminou sendo o mais real que tive. E eu mesmo destruí. Não te peço perdão. Só que saiba que houve momentos verdadeiros, e que sinto muito. Marcos. Dobrando a carta. Sentando com ela. Como você está? Triste. Não por ele. Pelos 5 anos. Pelo que achei que era. Mas também aliviada. Que ele admita que houve algo real significa que não fui completamente cega. Que algo do que senti tinha base. Mesmo que a base tivesse falhas. Como você está? Um dia. Não hoje. Mas um dia. Por mim. Não por ele. Isabela, o Pedra comeu uma das pedras da minha coleção. Qual pedra? Era grande? Era média. Se chamava Bernardo. O Bernardo vai ficar bem? O Bernardo vai ficar bem. Cachorro passa por isso. Chama o pai para ligar pro veterinário. Pai! O Pedra comeu o Bernardo. Bernardo? Uma pedra. Se chamava Bernardo. Claro que sim. Você está bem? Perfeitamente. Jae-hyun, perdi tudo em um dia. O apartamento, o trabalho, o casamento, a versão da minha vida que achava que tinha. E o que encontrei do outro lado daquele dia é isso. Esse caos, essa casa, essa menina que chora por uma pedra que se chama Bernardo, esse bebê que ainda não chegou. E você? E eu o que sou nessa lista? A única coisa que não vim buscar. E a única coisa que não quero perder. A Dion tinha razão. A casa precisava de barulho. Pois o Bernardo acabou de garantir que nunca falte. Sim, é verdade.